bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma live. Estamos chegando para o episódio de número 25 do nosso Café com Desbloqueio. 25 episódios, meu amigo. Que é isso, hein? Seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar com você, compartilhando das verdades bíblicas, de chaves poderosas que vão potencializar a sua vida, vão mudar a sua vida e te fazer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem nós tivemos uma aula poderosa de polêmica, né? Ontem nós falamos a respeito da verdade sobre o dízimo, né? A verdade bíblica sobre o dízimo. Foi uma aula poderosa. Eu ia falar sobre primícia, eu ia falar sobre outras coisas, mas o tempo não deu. Quem sabe na outra oportunidade nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu não vou continuar falando sobre isso hoje. Mais adiante, quem sabe eu falo um pouquinho mais sobre uma coisa ou outra, amanhã ou depois, mas hoje eu quero falar com você sobre qual a importância de se ter um mentor ou um pastor na sua vida. Um mentor espiritual, né? Qual a importância disso? Porque no tempo que nós estamos vivendo, parece que as pessoas não estão ligando muito para isso, não. Mas eu quero compartilhar isso com você hoje. Qual a importância de se ter um pastor, de se ter um mentor espiritual na sua vida? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você já curtiu aí, aperta o like, já pega esse link e já manda para aquela pessoa que você conhece que precisa aprender sobre esse assunto, ou que está em dúvida sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Bora fazer isso agora? Bora compartilhar aqui, ó. Opa, vamos nessa. Vamos compartilhar para que a galera entenda qual a importância de se ter um pastor e um mentor espiritual. Vamos aqui. Muito bem. Compartilhou aí? Tudo certo? Vamos nessa então, né? Vamos nessa. Link compartilhado. Bora para nossa aula de hoje. Qual a importância de se ter um pastor ou um mentor espiritual na sua vida? Nós vivemos um tempo onde o faça você mesmo está em alta, né? A cultura do faça você mesmo. Você mesmo constrói a sua casa, você mesmo pinta, você mesmo reforma, você mesmo faz e assiste um tutorial na internet, tá tudo certo. Isso é muito bom. De vez em quando eu assisto também esses tutoriais para fazer algumas coisas. Mas precisamos entender que quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é o reino, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa entender que só tem autoridade quem está debaixo de outra autoridade. Você nunca vai ver uma pessoa de autoridade, de respeito, que não esteja debaixo de outra autoridade. A Bíblia nos ensina esse princípio. Nós podemos entender esse princípio quando nós olhamos para as corporações, por exemplo. Quando você olha para a polícia militar, para a polícia civil, federal, seja qual nível for, você entende que aquele soldado, aquele ser, aquela pessoa, ela não carrega em si a autoridade. Então você para um policial que estendeu a mão para você, não é por causa da pessoa, porque você nem sabe quem é a pessoa. Mas ela carrega uma autoridade. Ela tem autoridade porque ela está sujeita a outra autoridade. Por isso que você respeita. Jesus, ele passa por um momento como esse.
Em certa feita, Jesus ele recebe um convite para ir até a casa de um centurião romano. E Jesus está indo a caminho da casa desse homem, quando ele recebe uma notícia ou um informativo dizendo: olha, não precisa vir até a minha casa. Basta você liberar uma palavra. Eu não sou digno de receber você na minha casa, mas libera uma palavra. E por meio dessa palavra, o meu servo será curado. Porque eu também, disse o centurião romano, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Então, se eu digo para um vai, ele vai. Não por causa da minha autoridade, mas por causa da autoridade que eu represento. Centurião romano. Então, ele representava o Império Romano. Então, ele disse para Jesus: Jesus, você também está debaixo de autoridade. Você está debaixo da autoridade do Pai. Então, se você está debaixo da autoridade do Pai, você também tem autoridade. Basta você dizer para o meu servo ser curado e ele será curado. E Jesus disse assim: olha, eu não achei fé como essa em lugar nenhum. Que tipo de fé é essa? A fé que entende a importância da autoridade espiritual. Da autoridade, da submissão à autoridade. Quando nós olhamos para a história bíblica, todo o governo de Deus na terra passava por pessoas e passa até hoje. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra é de responsabilidade dos homens. Se Deus quer influenciar a terra, ele precisa influenciar pessoas. E o que você precisa aprender? Essas pessoas estão debaixo da autoridade de Deus. Essas pessoas são representantes de Deus aqui na terra. E uma vez que essas pessoas estão debaixo dessa autoridade, todos que se submetem a essa autoridade também carregam da autoridade de Deus. É um princípio bíblico. Só tem autoridade quem está sujeito, quem está debaixo de autoridade. Adão só tinha autoridade no Éden porque ele estava debaixo da autoridade de Deus. Uma vez que ele sai da autoridade de Deus, ele perde a autoridade. Então, essa ideia de que eu não preciso de ninguém para viver a minha vida com Deus, isso é uma mentira. Você não precisa de ninguém para se achegar a Deus. Mas até para conhecer Jesus, você precisa de alguém, porque alguém precisa pregar para você. Alguém precisa ser canal de Deus para você. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas não respeitam mais a autoridade. Por quê? Porque o diabo sabe o poder da autoridade espiritual. Olhe para os profetas do Antigo Testamento, autoridade de Deus. E o que eles tinham? Discípulos. Discípulos que se submetiam à autoridade de seus mestres, de seus líderes espirituais. Para quê? Para crescer, para aprender e se tornarem outros líderes. Hoje nós vemos pessoas que se intitulam pastores, que se intitulam líderes, mas que não são liderados por ninguém, que não são ovelhas de ninguém. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Se você quer crescer espiritualmente, uma ferramenta que Deus nos deu para isso é a submissão à autoridade espiritual. Eu tenho a minha autoridade espiritual. Assim como eu sou autoridade para muitas pessoas, eu também tenho a minha autoridade espiritual. Porque não tem autoridade que não está sujeito à autoridade. O que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou te levantar, você vai liderar o povo, você vai conduzir esse povo. Moisés falou, tamo junto, Senhor, tô debaixo da sua autoridade. O que Deus falou depois? Agora, Moisés, escolhe Arão. Compartilhe da sua autoridade para Arão, porque eu vou levantar Arão, vou levantar a família dele. Depois eu disse, Moisés, agora levanta 70, compartilha com eles do Espírito que está sobre você, porque eu vou usá-los também. Ou seja, Moisés está debaixo de autoridade, mas existem pessoas que também estão sob a autoridade de Moisés. Não existe autoridade
que não esteja sujeita à autoridade. Eliseu estava debaixo da autoridade de Elias. Ele viveu debaixo da autoridade de Elias e recebeu porção dobrada da autoridade que ele servia. Todo judeu, todo homem judeu, a partir dos seus 12 anos, ele era enviado para aprender, para ser discipulado por um rabino, por alguém que compartilhava a palavra. A cultura judaica, ela cresce debaixo dessa autoridade espiritual. Eu preciso estar com alguém para aprender. Eu preciso me submeter à autoridade de alguém. Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, que era o seu primo. Quando Jesus e João se encontram, existe uma crise na cabeça de João, onde João diz: você quer ser batizado por mim? Você está louco? Você é o Messias, você é o Filho de Deus. Eu é que preciso ser batizado por você. Jesus disse: não. É necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. O que é a justiça? O padrão de Deus. Jesus não precisava ser batizado por João se fosse levado em conta a sua posição. Ele é o Filho de Deus. Só que não existe autoridade que não esteja sujeita a outra autoridade. João Batista era uma autoridade, ele era filho de sacerdote. Não sei se você sabe disso. João Batista é filho de sacerdote. Ele é legalmente um sacerdote. Jesus se submeteu a um sacerdote, João Batista. João Batista tinha discípulos. Jesus, após essa passagem pela autoridade de João Batista, o seu ministério sendo legalizado pelas vias de João Batista, Jesus começa a fazer o seu ministério e ele começa a atrair para si discípulos, trazendo pessoas para debaixo da sua autoridade. Quando Jesus morre, ressuscita, o que ele diz? Agora vão vocês e façam discípulos. Coloquem pessoas debaixo da autoridade de vocês. Ensine-as. Ensine-as. E essas pessoas vão fazer outros discípulos. Vão colocar outras pessoas sobre a autoridade delas e vão ensiná-las. E assim o reino vai se manifestar com pessoas de autoridade sujeitas a outras autoridades. Eu não estou falando aqui de um legalismo autoritário. Eu não estou dizendo isso. Que a Bíblia também não é a favor disso, não. Estou falando de você ter alguém que vai orar por você. Alguém que vai repreender você. Alguém que vai corrigir você. Alguém que vai falar a verdade para você. Não é alguém que vai dar opinião. Porque líder espiritual, ele não tem que dar opinião, ele tem que dar direção. Opinião não interessa, é a direção. Debaixo da palavra, debaixo dos princípios. Isso que interessa. Você precisa ter alguém que vai te representar no sentido de abençoar você espiritualmente, que vai te ajudar nas suas batalhas espirituais. Alguém que por meio dessa pessoa você vai ofertar, você vai sacrificar, você vai dizimar. Você precisa ter alguém assim. No mundo, na época, no evangelho louco que as pessoas estão pregando hoje, isso não existe. Isso não precisa, mas é bíblico. O evangelho, ele cresceu de pessoas ensinando pessoas, de autoridade formando autoridades. Foi assim com Paulo. Paulo foi um grande apóstolo, foi um grande homem de Deus, um homem que mudou a história de sua época, mas quando ele se converteu, ele foi aprender com os apóstolos. Ele se submeteu à autoridade dos apóstolos.
Ele recebeu um chamado do próprio Cristo. Jesus apareceu para ele, falando, Paulo, é assim, tal. Mas Jesus não mandou ele ir para Jerusalém, não. Jesus não mandou ele ir se submeter aos apóstolos, não. Ele entendia que isso era necessário. Então ele vai para Jerusalém, senta para aprender com os apóstolos. Agora tem gente que sobe no monte, fala que Deus ungiu, sai de lá pastor, abre igreja e fala que é autoridade. Pelo amor de Deus, gente. Não, e o pior é que as pessoas, por ignorância, seguem um povo desse. É triste. Aprende isso. Não existe autoridade sem autoridade. Se você se diz ser uma autoridade espiritual, mas você não corresponde a ninguém pode falar na sua vida, ninguém pode corrigir você, ninguém pode parar você. Aí você fala assim, não, o Senhor é o meu pastor. Então você é melhor do que Paulo? Você é melhor do que Paulo? Paulo correspondia aos 12. Os 12, eles tinham correção entre si. Se submetiam à liderança de Pedro. Você era melhor do que eles? Você é melhor, né? Você é o cara. Você é o Jesus Júnior. Não existe autoridade sem autoridade. Não existe pastor que não tenha pastor. Você quer pastorear os outros, mas não quer ser pastoreado? Você é louco? Quem é que vai corrigir você? Você quer bater nos outros, mas ninguém pode bater em você? Quem é seu líder? Na vida de quem você oferta? Na vida de quem você dizima? Por que as pessoas não crescem espiritualmente? Porque elas não estão debaixo de autoridade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ir à igreja, estar numa denominação, participar de culto, não é estar debaixo de autoridade. Tem gente que vai na igreja há 20 anos, mas o pastor nem sabe que ela está lá. O pastor nem conhece ela não tem ninguém na igreja, ela só vai lá, recebe oração geral no meio do culto e vaza. E ela diz que ela está sendo pastoreada. Você é louco. Não se faz discípulo de púlpito. Não tem como você ser discipulado num culto com 200, 60, 90, 10 pessoas. Discipulado é pessoal. Você tem o número do seu pastor? Teu pastor te conhece. Ele sabe que ele é seu pastor? Porque tem um monte de gente que fala assim, não, fulano é meu pastor, mas a pessoa nem sabe. Hein? Essa é uma estratégia do diabo para minar a força da igreja nesse tempo. E alguém precisa falar, né? Sobrou para mim. Mas tá tudo bem, essas lives não vai ficar salva mesmo. Semana que vem elas vão sair do ar. Oh, glória. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, já era. Qual a importância de se ter um pastor, de se ter um mentor espiritual? Total importância. É fundamental, é básico. Sem isso, você não vai crescer, não vai avançar como você deveria. É uma ferramenta espiritual. Sabe? Quero terminar com um texto aqui. Olha esse texto aqui. Hebreus 13. Olha esse texto, presta atenção. Vê se não fecha aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Hebreus 13, 17. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Sejam obedientes aos vossos líderes espirituais. Você não é líder de si mesmo. Você não é líder de si mesmo. Você não é seu próprio pastor.
Você precisa ter uma autoridade espiritual e se submeter a ela. Está escrito, rasga da sua Bíblia. Agora, olha o final do versículo, presta atenção. Pois eles zelam por vós, por quem deve prestar contas de seus atos. Olha isso. Pois eles zelam por vós, como quem devem prestar conta de seus atos. Por que você deve se submeter à autoridade de um líder, de um pastor? Porque ele vai se responsabilizar por você diante de Deus, no sentido de cuidar de você. Não é de salvar você, não. Um pastor não salva ninguém, não. Tá louco? Não tô falando isso, não. Tô falando de cuidar, gente. Pelo amor de Deus. É difícil entender? Ai. Não é difícil, não. Não é difícil, não, cara. Eu preciso ter alguém pra cuidar de mim. Eu preciso ter alguém pra me ensinar. Eu preciso ter alguém pra eu abrir meu coração, pra eu compartilhar, pra me exortar, pra me, socar, falar que toma vergonha na sua cara. Eu preciso. Você precisa. Mas o diabo vai colocar na sua cabeça que você não precisa. Mas tá bom, já falei demais. Vamos orar para nós ir embora. Se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, assiste de novo que você vai entender. Vamos orar para a gente encerrar. É um assunto muito sério. E que alguém precisa falar, alguém precisa nos ensinar. Eu estou aqui fazendo esse papel com você. Eu estou aqui para compartilhar essa verdade com você. Fechou? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais esse episódio. Obrigado por mais essa aula, Senhor. Essas aulas têm sido confrontantes para muitas pessoas. Mas é necessária. Tem muita gente vivendo abaixo daquilo que deveria viver, porque estão negligenciando esses princípios. E essas são ferramentas que o Senhor nos deu. Ferramentas para nos conduzirem a uma vida de crescimento, de maturidade, de fortalecimento espiritual. O Espírito Santo nos ajude a se submeter aos nossos líderes espirituais. Eles zelam por nós. Eles cuidam de nós. Existe uma responsabilidade sobre as mãos, sobre a vida desses líderes. E que nós precisamos nos submeter a elas. Tira, Senhor, toda a rebeldia do nosso coração. Tira todo o espírito que nos leva a viver solitários. Esse espírito de independência. Tira isso de nós, Senhor. Existe um padrão bíblico, existe um modelo bíblico que precisamos seguir, que desde o princípio, foi sobre autoridade, que se submete à autoridade e que gera autoridade. Se queremos ser discípulos, nós precisamos estar debaixo da autoridade de alguém, de algum mestre, de algum líder. Se queremos fazer discípulos, precisamos ser discípulos. Se queremos ser autoridades na vida das pessoas, precisamos estar sujeitos a autoridades. Se queremos pastorear, nós precisamos ser pastoreados. Se queremos liderar, precisamos ser liderados. Senão a nossa mensagem ela é antibíblica.
Nosso coração é um coração luciferiano e não um coração bíblico, não um coração de Cristo. Limpa o nosso coração, Senhor. Revela a verdade da palavra a nós e nos ajude a viver essa verdade, praticar essa realidade. Que nós tenhamos, Pai, homens, mulheres que lideram a nossa vida, pessoas pelas quais nós nos submetemos, servimos, honramos, somos cuidados, direcionados, confrontados, para assim crescermos saudavelmente na fé. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe todos os líderes que estão submetidos a mim, Pai. Eu os abençoo. Eu os abençoo e declaro que eles sejam líderes melhores do que eu. Que eles avancem e alcancem lugares que eu não alcancei. Pai, sobre todos aqueles que estão debaixo da minha autoridade, eu declaro a bênção do Senhor agora. Sejam aqueles que estão debaixo da minha liderança pastoral, ou daqueles que estão debaixo de mentoria, Senhor. Eu os abençoo. Eu declaro que eles avancem e que eles, debaixo dessa autoridade, possam ser autoridades legítimas no mundo espiritual. Eu declaro isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente. Meu Deus. Foi tão lightzinho, né? Foi tão problema. Não teve nada de probleminha, de polêmica nas outras. E essas últimas tá difícil, né? Ontem foi polêmica, o negócio do dízimo, hoje a autoridade. Meu Deus. Amanhã vai ser pior. Amanhã o pau vai quebrar. Nós vamos falar amanhã sobre... Amanhã você vai descobrir. Tamo junto? Deus te abençoe. Excelente dia. Faça a sua parte aí. Você sabe que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. Então compartilhe. Aperta o like. Se você não gostou, dá dislike, comenta, me xinga. Faz o que você quiser aí. Mas interage. Tá bom? O importante é a sua interação. O importante é você colocar para fora aquilo que tá aí dentro. Seja positivo, seja negativo. Tá tudo bem. Fechou? Deus te abençoe. Aperta o like ou dislike. Compartilha esse link. Nem que seja, olha, que asneira que esse cara tá falando. Olha que isso aqui, que heresia é essa? Faça a sua parte aí. Faz o que tá no seu coração. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta para mais um Café com Desbloqueio. E vamos ver qual é a polêmica de amanhã. Meu Deus. Tchau.